Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim, para quem não ativou o sininho para receber a notificação de novos conteúdos, fique à vontade. Hoje, pessoal, peguei uma reportagem bem interessante aqui que saiu na Money Times a respeito dos 10 fundos imobiliários preferidos dos grandes gestores. Tá? Esse ranking foi elaborado pela Smart Brain. Óbvio, né, pessoal, não é recomendação de nada. Normalmente nós pegamos esses rankings aqui só para ter assunto, né, para ter o que falar e falar a respeito de ações, de fundos e de fundos imobiliários. O primeiro do ranking foi o RBR-R11, tá, que foi o fundo de CRIs da RBR que foi o mais alocado em abril. É sobre esse fundo que a gente vai falar um pouquinho a respeito. Em segundo lugar ficou o BRCR11, que é o BC Fund do BTG. Em terceiro e quarto e quinto lugares, fundos da Quineia, né, o KNRI11, que é o Quineia Renda Imobiliária. Em quarto e quinto lugares, mais outros fundos aqui da Quineia, os dois fundos de CRIs, o Quineia Rendimentos e o Quineia Índice de Preços. Inclusive, o Quineia Rendimentos ele também está na carteira do RBR-R11. Em sexto lugar, o Credit Suisse Logística, né, o conhecido HGLG11. O BB Progressivo em sétimo lugar, né, que é o fundo que tem imóveis do Banco do Brasil. O BCFF, que é o fundo de fundos do BTG, em oitavo. Em nono lugar, o 20 Shopping Centers, que é o VISC11, da 20. E em décimo lugar, o Maxi Renda, que também tem uma carteira de CRIs, a parte de desenvolvimento imobiliário, e ainda tem cotas de outros fundos. A RBR não é uma gestora antiga no mercado, apesar de ter profissionais como Ricardo Almendra, aí, que tem trabalhou acho que 11 ou 12 anos na Credit Suisse. O Guilherme Antunes, que hoje é o responsável pela parte de crédito imobiliário, e eles também fazem a gestão de outro fundo que é bem conhecido no mercado, que é o RBRF11, esse monte de R, que é o fundo de fundos da RBR. Tá? Eu vou deixar aqui, pessoal, nos comentários essa apresentação, aqui é o relatório ainda do mês de abril, né, referente às informações do mês de maio, tá? É muito rico em informação, deve ser um dos melhores relatórios de CRIs, até se vocês conseguirem, de fundos de CRIs, até se vocês compararem com outros fundos, tem um fundo aqui que vai passar a vergonha pela quantidade de informação que tem nesse relatório. Então, o código de negociação é RBR-RE11, a gestora é RBR Asset Management, quem faz a administração é o BTG, um fundo mais novo, né? Com o início das atividades no dia 2 de maio de 2018, e justamente o objetivo dele é a aquisição de CRIs. Ele cobra uma taxa de gestão de 0,8% sobre o PL, taxa de administração de 0,20% sobre o PL e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Esse aqui é o patrimônio líquido ainda do mês de março, estava em 260 milhões, o que daria em torno ali de R$ 95,64 por cotas. A última vez que eu vi é que ele estava operando em torno de 7,5% acima do valor patrimonial, né? O valor de mercado acima do valor patrimonial. Lembrando que para fundos de CRI, quanto mais próximo do valor patrimonial, mais interessante. Tá? Então, como eu comentei, pessoal, o fundo e a gestora têm já como um fator de qualidade essa questão da transparência e também do esmero, né? Da forma com que a gestora é preocupada em escolher e fazer o acompanhamento dos CRIs, porque para quem não é acostumado com fundo de CRI, pessoal, é muito mais complexo acompanhar do que um fundo de tijolo, né? Um fundo tem prédios, é mais tranquilo, já fundo de CRI normalmente tem uma carteira muito mais diversificada e tem que conhecer cada uma daquelas garantias, né? Tem que conhecer cada um daqueles CRIs a fundo, né? E a gestora é muito preocupada com essas questões. Tem algumas questões aqui que vale a pena a gente comentar. Primeiro, que o fundo faz uma gestão ativa, né? Ele faz, além da compra, ele faz vendas de CRIs quando ele acha que está no momento interessante. No mês de março, inclusive, que eles apontam 2 vendas, venderam 5 milhões de CRI da Petro, rentabilidade aqui de 21%, venderam CRIs da MRV com rentabilidade de 10% ao ano, ou CDI mais 3,10% ao ano, então eles fazem a gestão ativa. E outra questão interessante é que eles comentam aqui, devolução de 100% de qualquer taxa da originação e estruturação gerada nas operações. O que a gente vai ver aqui, pessoal? Que basicamente os CRIs que estão na carteira
são de ofertas para investidores profissionais, que são ofertas restritas que o investidor pessoa física não tem acesso. Então a própria gestora vai atrás do tomador de recursos e ajuda na estruturação do CRI, óbvio, né? Depois tem que envolver a securitizadora nesse processo. Só que o que acontece? Como tem menos intermediários, tem taxas que acabam tem taxas que o investidor acaba não pagando, né? Então tem essa vantagem. Porque quando a gente tem, por exemplo, uma emissão de CRIs no mercado secundário que envolve uma corretora, envolve outros intermediários, isso custa mais e é menos retorno para o cotista. Então, como eles auxiliam nesse processo aqui, não tem esse pagamento, né, em função da intermediação, que acaba trazendo uma rentabilidade maior para os cotistas do fundo. O yield, pessoal, médio ficou em torno aí de 7,42% nos últimos 12 meses, tá? E a rentabilidade aqui de maio de 2018 até março, né, ficou em 154% do CDI líquido de impostos. Lembrando sempre que o yield também é líquido de impostos. Ele já havia feito, além da emissão inicial lá em maio, né, de 2018, fez uma emissão em dezembro do ano passado e agora acabou a terceira emissão, inclusive ontem, né, segunda-feira, foi liberadas as cotas para negociação dessa terceira emissão. O que tem interessante aqui nesse relatório, pessoal? Primeiro, que eles divulgam a distribuição de resultados toda separadinha, né, com o que foi receita com juros, receita com correção, que é a parte da inflação, LCI, cotas de fundos imobiliários e assim por diante. Então eles colocam aqui, ó, esse aqui é a composição do rendimento histórico. Por exemplo, março. O rendimento foi 65 centavos em março. Desses 65 centavos, 14 foi ganho de capital, ou com venda de CRI, ou com venda de fundo imobiliário. 11 centavos foi da parte que estava aplicada em liquidez. 24 centavos que era receita de correção, que é a parte da inflação, né? E esses 16 centavos aqui, receitas menos despesas, né? As receitas com juros pagos pelos CRIs, menos as despesas, tá? Aqui a gente já tem a carteira de CRIs, é uma carteira bem diversificada, lembrando que eles têm um processo interno de rating, né, que é o rating RBR, e aqui tem vários aqui, tá, pessoal? Vários tipos de CRIs, tanto atrelados ao CDI, atrelados ao IPCA e também atrelados ao IGPM. Então o Gaia, aqui, por exemplo, esse aqui, ó, CRI CSUL, emissor Gaia Securitizadora, segmento loteamento, rating RBRA+, porcento do PL do fundo 13,5%. Qual é o indexador? IPCA+, 9,46%. Foi adquirido no mercado primário, vencimento 2027, duration 3,6 anos. O duration é o tempo médio que a gente vai receber o valor do CRI de volta. O objetivo da carteira é 4 anos. Isso é bacana, dá mais segurança para o investidor que recebe o fluxo mais rápido, né? Então, a maior parte aqui dos CRIs tem vencimento mais curto. Daí vocês vão dar uma olhada aqui em todos os CRIs. Ele ainda tinha 5,8% da carteira em cotas do KNCR11, que também é o fundo de CRIs do Kinea, 5,7% em LCI do Banco ABC, né, um rating bem tranquilo, né, e também aqui em fundo soberano 10,7% da carteira. Então nós tínhamos aqui 78% da carteira em CRI, 6% em cotas de fundos imobiliários, 5,7% na LCI do Banco ABC e 11% em liquidez. E é normal até esse fundo aqui ter uma liquidez, porque como ele tem o duration mais curto, tem um fluxo muito grande de amortização, de juros entrando na conta. E aqui aquela questão que eu comentei para vocês da oferta. Ó, 98% dos CRIs da carteira são dessas ofertas restritas para investidores profissionais, que são ofertas que o investidor pessoa física não conseguiria entrar se não fosse através do fundo, né? Aqui tem a alocação por indexador, que é outro fato positivo, aqui outro fator positivo do fundo, bem diversificado, né? IPCA mais 30% da carteira, CDI mais 50% da carteira, IGPM mais 20% da carteira. Então tem uma diversificação interessante em termos de indexadores, tá? Deixa eu só mostrar outras questões aqui que são bacanas.
Aqui que tem a metodologia de análise e aprovação dos CRIs. Eles têm um comitê de investimentos que é formado pelo Caio Castro, pelo Guilherme Antunes, pelo Guilherme Bueno e pelo Ricardo Almendra, e eles só colocam na carteira aqueles CRIs que pelo menos têm o rating RBR mínimo A-, né, que é esse rating aqui criado por eles, que leva em conta uma série de fatores, como garantia, o fluxo, a governança, a empresa, né? E é bacana que eles colocam aqui comentários a respeito de cada um dos CRIs. Então, por exemplo, CRI CESUL, rating RBR A+, empresa e sócio bastante capitalizados com alto nível de garantia e colateral na operação. Eles colocam comentários a respeito de todos os CRIs e colocam, pessoal, fotos, né? Isso aqui é pouco, eu não lembro de cabeça outro gestor que faz isso, que coloca foto das garantias das operações de CRIs. Então, por exemplo, aqui, CRI Avan, devedor, Avan, né, taxa CDI mais 2, PL 0,4% do fundo, vencimento 14/12/2022, e aqui tem a garantia dessa operação de CRI. Isso aqui eles fazem com todas as operações, mais transparência, né, mais segurança aí para o investidor alocar o seu recurso. Tá? E aqui, só para finalizar, pessoal, a gente tem desde 12/5/2018 até o dia 17 como foi o comportamento das cotas do fundo em relação aqui ao CDI, né, que é o benchmark dele, e eu coloquei também o IFIX aqui só para a gente ter uma ideia. O fundo rendeu nesse período 21,37%, o IFIX 8,54% e o CDI 6,42%. Né? Então o fundo vem rendendo bem acima aí do CDI. Tá certo, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse fundo, podem entrar em contato com a gente, pode mandar por e-mail, pode chamar no WhatsApp. Para quem não conhece, para quem gosta de fundos de CRIs, vale a pena dar uma pesquisada a respeito desse fundo. Como sempre, eu vou deixar aqui para vocês também a parte dos nossos produtos, para quem quiser conhecer mais a respeito da Capitalizo, né? Nós temos os produtos de recomendação de renda fixa, o Top Fundos, que também tem recomendações de fundos imobiliários, o Invista em Ações são recomendações de ações por longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendação de curto prazo, e o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar também a parte aqui dos relatórios grátis, para quem quiser conhecer um relatório com uma abordagem mais fundamentalista. Para baixar qualquer um dos relatórios é só colocar o nome e o e-mail de vocês, assim vocês vão fazer parte do nosso mailing semanal, e colocando o telefone nós vamos convidar vocês para fazer parte da nossa lista do WhatsApp. E para fazer parte da lista do WhatsApp direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem interagir com a gente da mesma forma que eu vou deixar aqui na descrição o nosso telefone e o nosso e-mail de contato também. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.